A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma segunda-feira, nós estamos aqui em mais uma live, Manhã com Propósito, crendo que Deus, na tua fidelidade, já nos preparou mais um dia de vida, para que possamos glorificar e bendizer o teu santo nome. Nós estamos aqui mais uma semana para batalharmos, para lutarmos e também vencermos investidas, situações, transformações que precisamos passar, e Deus ele tem nos dado respaldo. Nós só não podemos parar no meio do caminho, nós só não podemos retroceder. O restante Deus vai fortalecendo, vai dando graça e nós vamos conseguindo avançar. Sempre nós temos que pedir orientação ao Senhor em tudo que nós vamos fazer. Às vezes nós pedimos orientação a pessoas que estão feridas e elas vão nos ferir. Pessoas que estão machucadas e elas vão nos machucar. Mas pessoas curadas curam pessoas, né? Pessoas libertam pessoas, né? Pessoas livres estão, sempre levando a liberdade a outras pessoas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então tome cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque isso transfere para a tua vida. Você começa a viver aquela mesma coisa. Viram uma situação contrária sobre a tua vida, sobre a tua família, e nós pedimos para Deus todos os dias nos dar condição, nos dar a cura, nos dar a libertação, nos dar o renovo. Irmãos, tem pessoas neste momento que estão se esforçando para voltar para a presença do Senhor, mas não conseguem, porque foram feridas. Tem pessoas neste momento que estão lutando para retornar a fazer aquilo que Deus chamou, mas não consegue. Por quê? Ficou muito um tempo no ambiente tóxico, ficou muito tempo fora da cobertura espiritual. E agora não confia, agora não vem, porque estão presas. Mas eu quero profetizar nesta manhã liberdade para você, liberdade para a tua família, porque a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se está na verdade que é Cristo, você é liberta em nome de Jesus. Se está na liberdade de Cristo Jesus, irmão, você encontra a totalidade daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua família, em o nome de Jesus. Que nós possamos, nesta manhã, prestar um culto racional ao Senhor. Que nós possamos, nesta manhã, glorificar e bendizer aquele que é dono de todas as coisas. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós estamos em mais uma manhã com propósito, Senhor, podendo te bendizer, podendo te exaltar, Senhor. Inicia-se mais uma semana, Pai. E o Evangelho de Jesus é um evangelho de liberdade, não é de libertinagem, Pai. Liberdade não tem nada a ver com libertinagem, Pai. Liberdade não tem nada a ver, meu Pai, com os preceitos do mundo, não, Senhor. Liberdade é viver um espírito livre e saber que aquele que nós servimos, Pai, e confiamos é total, Pai, para fazer todas as coisas. Tem a totalidade em tudo. Meu Pai, que nesta manhã de segunda-feira o Senhor alcance os de longe, alcance os de perto, meu Pai. Dá força ao abatido, meu Pai. Renova o cansado, Senhor Jesus. Dá alegria àquele que está entristecido, Senhor Jesus. Meu Pai, cura aqueles que estão feridos pela Tua palavra e que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, nesta manhã nós cremos no milagre, na libertação, na cura e na restauração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos, louvado seja o nome do Senhor. 473 da harpa cristã, 473, outro bem não acharei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Amém? Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei.
nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo findará, para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem eu procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. 306. Aleluia. 306 da Harpa Cristã. A palavra de Deus é um tesouro. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de sol
e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na água já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Glórias a Deus. Você que está adentrando, você que vai adentrar, você que já está aí conosco. Mande uma mensagem para que eu possa te cumprimentar em nome de Jesus, tá bom? Mande uma mensagem para que eu possa ver você que está aí, porque não aparece a todos, tá bom, irmãos? O Facebook tem vamos se dizer, um problema em mostrar todos que aqui estão. Tá? Mas eu quero pregar para você, também para mim, uma palavra que Deus ele tem nos revelado. Tá? Ministrei ela também ontem aqui. E nós vamos meditar na palavra que nos é proposta. A paz do Senhor Jesus a todos, uma excelente semana. Uma excelente segunda-feira, que os propósitos, desígnios do Senhor se cumpram na vida de cada irmão. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 21, versículo 1 a seguir. Glórias a Deus. Amém, amados irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. E estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram. E subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. E eles lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas
e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos que não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Amém, amados irmãos? Para que nós venhamos entender, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 54, Jesus é preso e a Bíblia diz que Pedro, nesta ocasião, já tinha uma palavra, que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que ele se assenta em roda de um fogo e uma mulher diz: tu é um deles. E ele: não sou, Senhor. A Bíblia diz que chega um outro homem e fala: ó, é deles, é nazareno esse homem. Não, eu não sou. Chega outro e fala: não, eu não sou. E a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, Jesus olha diretamente para os olhos de Pedro. A Bíblia diz que Pedro é tomado de um arrependimento, ele sai correndo chorando amargamente, porque ele tinha negado Jesus, como Jesus dissera pela tua palavra. Só que nós vamos entender que Pedro ele precisava de um reposicionamento. Pastor, como assim? A Bíblia diz no capítulo 21 de João, a partir do versículo 1, que Pedro está entristecido, Pedro está esperando alguma coisa acontecer, mas não acontece. Por quê? Porque ele não guardou a palavra. Porque todas as vezes que nós guardamos a palavra, nós vamos esperar o cumprimento da palavra. Pedro está esperando Jesus ressuscitar, e Jesus já havia ressuscitado. Só que Pedro achou que seria da mesma forma que era outrora, e não seria, irmãos. Era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse para que nós pudéssemos ter a outra oportunidade, o tempo e a dispensação da graça. Segundo, Pedro estava voltando às velhas práticas, porque Jesus já tinha chamado eles de pescadores de peixe a pescadores de homem. Terceiro, Pedro está levando outras pessoas, porque o chamado de Pedro é liderança, a pecarem, a fazerem o que Jesus não falou. Porque todas as vezes que nós desviamos da palavra e do querer de Jesus, irmãos, nós estamos pecando. Porque pecar é errar o alvo que é Cristo. Agora eles estão voltando às práticas antigas da pesca. E agora eles estão pescando, mas não apanham nada. O que nós entendemos com isso? Que no mundo não tem mais lugar para nós.
Nós agora não vivemos as práticas que vivíamos antes. Nós agora não podemos pensar como pensávamos antes. Nós agora não podemos se mover como se movíamos antes. Agora nós não movemos por vista humana, mas por fé. E a primeira coisa que Pedro fez, ele se arrependeu. Mas a tristeza que acometia Pedro não fez ele meditar e esperar Jesus, como Jesus falou. Mas agora ele torna a pesca. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram pescar nada e Jesus aparece na praia. Jesus aparece na praia e pergunta para eles no versículo 5. Filhos, olha o que Jesus chama de filhos, né? Tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Sabe por quê? Porque quem não está na fonte, quem não busca, quem não tem o pão vivo, que é a palavra de Deus, quem não tem a revelação, quem não tem o maná que outrora era escondido, mas agora é revelado, não tem nada para comer e nem para alimentar os outros. Mas Jesus diz, né, para eles, lançai a rede à direita do barco. Quando eles obedecem à voz de Jesus, eles pescam, enche-se as redes. Só que agora não rompe rede, não rasga rede, eles conseguem levar tudo. O barco não vai a pique. São pescados 153 grandes peixes. A Bíblia diz que quando João amado reconhece que é Jesus, ele diz, é o Senhor. Pedro se cinge logo e já quer ir a nado encontrar com Jesus. Mas chega lá, tem brasa, tem peixe, tem pão e tem Jesus. Sabe por quê? Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, há saciedade de pão. Aonde Jesus está, a brasa está acesa, representando o Espírito Santo, porque um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Aonde Jesus está também tem um alimento físico, que é o peixe. Então nós temos que entender situações da nossa vida que Jesus não vai nos deixar, meus irmãos, desamparados. Jesus não vai nos deixar perecer. Se nós quisermos agir da nossa forma, nós não vamos pescar nada, mesmo voltando para as velhas práticas, naquilo que nós sabemos. E eu quero profetizar e que você entenda nesta manhã. Seja em qualquer área da nossa vida, seja na área física, seja na nossa área sentimental, seja na nossa área de envoltos de amigos, seja na nossa área espiritual, não tem como fazer nada sem Jesus. Mas pastor, outrora eu fazia, mas depois do encontro com Jesus, irmão, agora é só com ele. Pode ter a melhor vara, pode ter a melhor rede, pode ter o melhor barco, pode ter tudo. Se não for Jesus no negócio, não acontece nada. Os peixes estavam lá, só que eles não conseguiam pescar. Pastor, que negócio é esse? O direcionamento deles estava fora do direcionamento de Jesus. Quando Jesus fala mais uma vez para eles, ó, lança a rede à direita do barco, eles pescam. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos direcionados por Jesus, nós estamos lançando a rede em qualquer lugar. Nós estamos contando com a sorte. Nós estamos contando com a palavra que alguém nos deu, com o favor da terra, que às vezes falha. Muitas das vezes vai falhar o favor da terra. Com alguém que disse, ó, estou contigo e não abre. O primeiro vento que passa, abre e sai correndo. Pedro disse para Jesus, eu estou contigo e não abro, Senhor. Quando Jesus foi preso, ele, ó, correu. O sentimento da carne dele falou mais alto, o medo falou mais alto. Mas quando nós estamos ouvindo a voz de Jesus, irmãos, ele vai nos dar a condição de atendê-lo. Porque não é Jesus que nos atende, é nós que atendemos ele. Quando chega lá, ele diz, ó, agora pega dos peixes também que vocês pescaram, vinde e jantai. Jesus alimentou todos eles. Jesus partiu o pão e também partiu o peixe. Olha a comunhão. Ou seja, Jesus mais uma vez está restaurando a comunhão entre ele e os discípulos.
Essa revelação desce e o Senhor fala comigo, nós precisamos ter comunhão com Jesus, irmãos. Não tem como nós falarmos que ouvimos a Deus se nós não meditamos na palavra, se nós não somos sensíveis à voz do Espírito Santo, se nós não estamos em obediência e em oração a Deus. Irmãos, nós vamos ouvir tudo, menos Deus. E Deus não é que ele está em silêncio. Não é que Deus não fala, não é que Jesus não fala. É que nós escutamos todas as outras vozes, menos a voz de Jesus. Só que aí está faltando um reposicionamento. Está faltando um reposicionamento na vida de Pedro. Porque quem negou 3 vezes foi Pedro. E agora Jesus tem que falar com ele mais uma vez. Porque Jesus reposiciona. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia diz no versículo 15, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, melhor dizendo, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ou estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse, apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Para nós aqui, irmãos, lendo, parece que Jesus fez 3 vezes a mesma pergunta. Não. Jesus estava restaurando a vida de Pedro. Em cada pergunta que Jesus estava fazendo para Pedro, Jesus estava dizendo, Pedro, eu te amo incondicionalmente e você também tem que me amar incondicionalmente. É independente da luta, da prova, da dificuldade, da adversidade, da resistência, do mal, da situação contrária, você tem que continuar fiel, Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, 3 vezes você negou e agora 3 vezes eu estou falando para você se você me ama. Porque o que está prestes a vir, Pedro, é bem maior do que você pensa. Pedro, o que você está prestes a passar é bem maior do que você imaginou. Pedro, agora você vai ter que entender, Pedro, que a tua chamada é maior do que isso. Não é você que tem chamada, Pedro, é a chamada que te tem. Não é você que escolhe, Pedro, é você que foi escolhido. Não é você que se direciona, Pedro, agora você é direcionado. A terceira vez, Pedro se entristece, porque rompeu aquilo que havia na vida de Pedro. Rompeu, porque Pedro era afoito, era bravo, era sanguíneo, andava com a espada desembainhada, doido para ferir alguém. Mas Jesus estava dizendo, quando você for cheio do Espírito Santo, quando manifestar o Espírito Santo na tua vida, Pedro, você vai entender verdadeiramente aquilo que eu estou te falando. Porque Jesus, irmãos, esse negócio que Deus tem pressa em usar, isso aí que inventou foi homem. Jesus tem pressa que nós tomemos posse da salvação. E quando ele vai nos colocar para fazer alguma coisa, ele vai nos capacitar, tá? Deus chama os não capacitados, mas capacita os escolhidos. Para com esse negócio, ó, Deus tem pressa em usar. Eu não tenho aqui, eu vou consagrar, vou levantar e vou colocar para caminhar. Não, não é uma corrida, é uma preparação. Nós estamos equivocados em coisas. Jesus preparou Pedro, Jesus foi preparado, a Bíblia diz que ele apareceu aos 12 anos ensinando na sinagoga os doutores da lei. Mas depois, desapareceu e vai aparecer com cerca de 29 anos e meio para 30 anos. Que era o tempo que um rabino poderia ministrar, que poderia ensinar mestre, né? Então Jesus não pulou etapa, irmãos. Nós que queremos pular etapa. Nós que queremos voltar para as pescas. Quando dá tudo errado, eu não vou mais servir a Deus, não, eu vou voltar para o mundo. Eu não sei. Ou nós temos certeza que quem escolheu foi Deus, ou nós estamos na incerteza, não tem como. Na dúvida, Deus não opera.
Pastor, o senhor falou isso na ceia? Não, Deus revelou essa revelação agora aqui. Nós estamos muito equivocados quando Jesus nos coloca a saber se verdadeiramente amamos Ele ou não. Quando Jesus perguntou para Pedro, ele estava perguntando, você está preparado a viver o amor incondicional a mim, Pedro? Ou você vai me negar na primeira ocasião? Às vezes nós falamos, ai, Pedro negou. Nós estamos negando, irmão, por menos. Nós estamos negando por menos. Não estou justificando Pedro, mas eu aprendo com Pedro. Pedro estava com medo de morrer. E eu e você estamos com medo de fazer. É diferente. E nós, mas Pedro andou com Jesus, nós estamos andando com quem? Jesus, Espírito Santo, Palavra de Deus, Deus Pai. Irmãos, o tempo de Jesus é esse. Nós que estamos equivocados, mas era o tempo de Jesus. O tempo de Jesus não passou, não. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, a igreja está andando com Jesus. E o que nos falta para ser reposicionado? O que nos falta para amar Jesus na totalidade? Às vezes nós culpamos o A, o B, sempre é o fulano não me deu oportunidade, o fulano me perseguiu, o fulano falou que eu era isso, que eu era aquilo, o Beltrano disse que era isso, quem morreu na cruz foi a Jesus, irmão. Se nós temos certeza daquilo, é o que eu sempre falo, eu ensino aqui. Tem certeza que é Deus, que foi Deus, vai para cima. Não tem certeza que é Deus, vai procurar em Deus o que tem que ser feito. Irmãos, não é quantas pessoas tem, é quantas pessoas estão salvas, quantas pessoas estão com o seu nome escrito no livro da vida. Tem pessoas querendo ministrar pessoas que nem têm certeza de salvação. Um dia está todo vapor, é um furacão. No outro dia está correndo. No outro dia está desistindo. Fala de Jonas, mas tem um sentimento pior do que o de Jonas. Porque quando Deus chacoalhou Jonas, ele voltou. Tem pessoas que Deus já enviou o grande peixe, já colocou no Querite, já colocou em tantos lugares, mas não toma posição. E Deus falou para mim nesta manhã, posicionamento, reposicionamento. Ou seja, estava na posição e perdeu o caminho. Irmão, ser cristão é bem mais do que pensamos. Não é estar somente no culto, é cultuar ao Senhor com todos os dias com aquilo que temos. Com a nossa boca, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com as nossas mãos, com o nosso coração, com o nosso sentimento. Nós estamos levando feridas às pessoas porque estamos feridos. Tem pessoa que vive choramingando, sabe por quê? Porque não aprendeu o que é a obra de Jesus. Ah, eu achei que na igreja não tinha. Eu achei que... Irmãos, o lugar que mais tem problema é na igreja. Tem muita pessoa com problema e traz o problema para ser resolvido no mesmo lugar. Ai, nem no mundo passei isso, mas no mundo não tem direito à salvação. O mundo não escreve o nome no livro da vida, não. O mundo não te dá a paz que excede em todo entendimento. O mundo não te dá suporte, irmãos, porque o mundo só se vale o que se tem. Eu estava lá, eu já participei desse lugar. O mundo é de oportunismo, mas a presença de Jesus é de oportunidade. Jesus dá oportunidade para Pedro, Jesus dá oportunidade para João, Jesus dá oportunidade para André, Tomé, Jesus dá oportunidade para Tiago, Jesus dá oportunidade para Bartolomeu, Jesus vai dando oportunidades, irmãos, e certamente, se Judas não tivesse corrido, Jesus tinha perdoado Judas, tinha dado oportunidade para Judas também. O problema é que nós estamos querendo só ir pescar. E eu quero falar desse pescar para nós encerrarmos, hoje eu não vou estender muito. O pescar é nós agirmos na nossa própria vontade. Deus fala para nós não se envolver com aquele tipo de pessoa, nós vamos lá e se envolvemos. E eu estou falando de relacionamento. Deus fala para nós não entrarmos em certo lugar, nós queremos entrar.
Deus fala para nós não ver certo tipo de coisa, nós queremos ver. Deus fala para nós não fazermos certo tipo de coisa e nós estamos fazendo. Ah, não foi Deus que mandou, foi sentimento de Pedro. A Bíblia diz que a luta entre a carne e o espírito, essa militância é todos os dias. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, eu estou fazendo isso, eu estou perdido? Não, você pode ser reposicionado desta manhã. Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Pastor, eu amo Jesus de todo o meu coração. Então as suas atitudes têm que dizer isso. Irmãos, eu sempre ensino, tá? Eu não sou o mais certo. Eu erro tentando acertar também. Mas eu sempre ensino. Uma verdade vale mais do que 1000 mentiras. Nós, às vezes, estamos nos enganando e achando que está tudo bem. Nós, às vezes, estamos doentes e achamos que estamos sarados. Nós, às vezes, achamos que estamos ajudando e estamos atrapalhando pessoas. Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Influenciamos pessoas a fazer o que é errado. Porque bastou Pedro falar, eu vou pescar, os outros falaram, nós também vamos. Nós também vamos, Pedro. Ó. Então tome cuidado. Tome cuidado. Se posicione hoje. Ah, mas estão falando. Ei, o importante é o que Jesus pensa de você. O evangelho é de oportunidade mesmo. O evangelho é de renúncia mesmo. O evangelho é de entrega mesmo. Jesus salvou todo tipo de pessoa. Jesus salvou a mulher samaritana, que tinha 5 maridos, que estava na idolatria errada. Jesus não jogou a mulher pega no ato de adultério. Jesus chamou os pescadores, salvou eles. Jesus salvou cego, surdo, mudo, coxo, paralítico. Jesus salvou Zaqueu, o publicano. Jesus salvou o ladrão na cruz, no último momento do ladrão. Jesus salvou doutores, né? Jesus salvou todo tipo de pessoas que quiseram tomar posse da salvação, irmãos. Jesus não salvou todo mundo, porque nem todo mundo quis ser salvo. Mas ele deu o seu sangue por toda a humanidade. Então toda a humanidade, se tomar posse, tem a salvação. Às vezes nós falamos, pastor, mas fulano fez isso, ciclano fez isso, aquilo outro fez isso, e de agora está na igreja. Lugar de salvação é a presença de Jesus mesmo. Mas eu estou falando para nós agora, porque nós julgamos muitos outros. Eu estou falando para nós. Qual é a posição que nós estamos? O que nós estamos fazendo? Se fechar num quarto escuro não é a saída. Desistir não é a saída. Jogar tudo pro alto e retroceder não é a saída. Voltar não é a saída. Eu falo sempre. Tá? Eu aprendi. Eu posso sofrer? Posso. Posso encontrar dificuldade? Posso. Mas eu só me movo agora quando Jesus fala para mim. É para ir para lá. É para ir para cá. Nós não estamos num passeio. Nós não estamos num fim de semana no parque. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor, irmãos. Pastor, e como o senhor aprendeu? Apanhando muito. Porque eu queria fazer a minha vontade. Eu queria fazer o meu querer. O achômetro estava no nível máximo, eu acho. E com Jesus não tem eu acho, não tem talvez, não tem quem sabe. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz, ou quer ou não quer. Às vezes nós não queremos fazer e não estamos dando liberdade para outros fazer. Pastor, eu posso escolher não fazer hoje? Pode. Só que Jesus vai cobrar aquilo que ele nos confiou. Isso aí vai ter a cobrança, tá? Você não vai ficar numa cama, vai ficar atrofiado. Não, irmão, isso aí é mentira das pessoas que querem te colocar medo. Tá? Só que quem colocou a mão no arado, que olhe para frente. Vai ter dia de lutas? Vai. Vai ter dias de dificuldade? Vai. Vai ter dias que nós vamos ficar só nós e Deus? Vai. Mas nós vamos vencer em Cristo Jesus.
Depois que Pedro entendeu isso, eu quero aqui ler o versículo 18, para nós já indo para o final. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Quando Pedro era mais novo, Jesus não desembainhou a espada de Pedro. Pedro fazia o que ele queria. Jesus estava dizendo, o caminho estava para você do jeito que você queria, mas agora, mais velho, você vai estender a mão e outros vão te cingir. E vão te levar a caminhos que tu não quer. Ou seja, Jesus estava falando para ele, vão te levar para a morte, por amor ao meu nome, por amor à minha palavra. Você está entendendo, Pedro, porque eu estou falando para você que o amor tem que ser incondicional? Porque senão chega no último momento você me nega. Chega no último momento você se entrega, você se revolta contra mim e fica aí desviado. Mas Pedro não, Pedro entendeu. Depois, em Atos 2, a Bíblia diz que Pedro esperou com mais cerca de 120 irmãos. Receberam o Espírito Santo. Pedro e João estão orando, indo à oração, melhor dizendo, indo ao templo chamado da Porta Formosa. Eles encontram o coxo e diz, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E colocando a mão, ele de pé, vai. Levantou pessoa. Aquele que negou Jesus, aquele que feriu a orelha de Malco, aquele que disse que Jesus não ia deixar Jesus morrer. É o mesmo Pedro agora reconciliado, reposicionado. É o mesmo Pedro agora alcançado por Jesus. Às vezes nós estamos querendo alcançar aquilo que não é para nós. Mas se nós deixarmos Jesus nos alcançar, nós vamos viver coisas sobrenaturais. Eu posso dizer de algumas experiências que eu vivi sobrenaturais. Eu não vou testemunhar agora porque Deus não está mandando eu testemunhar. Mas eu sei o que é viver o sobrenatural. E eu quero que você viva essa experiência. Como Pedro viveu. Eu quero que você viva essa experiência do sobrenatural na tua vida. A impossibilidade humana não tem poder, porque Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus escolheu a mim e a você para fazer, irmãos. Nós éramos excluídos de toda e qualquer situação. Deus nos incluiu na tua palavra, nos incluiu no livro da vida. Os céus nos conhecem pelo nome e sabe aquilo que Deus quer usar, a capacidade de cada um. Então você não é um zero à esquerda, você não é um perdedor. Você não é a escória da humanidade. Você não está descartado, porque na presença de Jesus sempre há vagas. Pode ainda a igreja lotar, mas sempre haverá vagas na presença de Jesus. É o lugar que nunca tem lotação. A bilheteria não esgota. Sempre há lugar para mais um. E Jesus te escolheu para fazer a diferença. Seja reposicionado nesta manhã. Jesus está dizendo, tu me amas? Faz a minha obra. Tu me amas? Faz a minha obra. Tu me amas, te entrega a minha obra. Tu me amas, viva o que eu tenho para você. Jesus quer que nós vivamos o sobrenatural diante da tua presença. Nós não temos que ver por vista humana. Aqui, eu estou vendo que os meus olhos alcançam, né? Mas o sobrenatural é aquilo que os olhos físicos e carnais não alcançou, não viu, não enxergou. Quem diria que hoje alguém que estava viciado em tantas coisas ruins, em drogas, né? Gostava de noitada, ficava 3, 4 dias sem dormir, poderia ministrar a tua vida hoje como pastor eu. Tá? Alguém que dizia, as pessoas diziam, vai morrer, não tem fundamento para isso aí não. Isso aí era uma pessoa boa, mas agora é alguém que não presta. E Jesus me resgatou. E Jesus quer resgatar você, quer resgatar a tua família. Jesus quer operar maravilhas e milagres. Mas Jesus está falando, vem, não vai para a pesca não. Se você até mesmo estava com o barco lá, Jesus te chama na praia, dizendo que tem pão e peixe e brasa acesa. Jesus está reposicionando pessoas nesta manhã. Jesus está nos ensinando a voltar para o lugar que nós saímos. Jesus não tira ninguém, irmãos. Quem tira somos nós, quem sai somos nós. Jesus não tira ninguém. Pastor, mas Jesus tirou ele? Não, Deus tirou ele? Não. Eli saiu. Deus só trocou o sacerdócio. Deus tirou Saul? Não, Saul saiu, se perdeu no meio do caminho. Deus só trocou o reinado.
Tá? Então nós temos que nos posicionar. Nós temos que viver o melhor. Nós temos que estar. Tá? Então, tudo aquilo que nós ouvimos da palavra, vamos cumprir. Às vezes desce amargo, embarga na nossa garganta, mas é para nos trazer vida. Tá? Amigo não é aquilo que fala o que você quer ouvir. Fala o que é necessário para a tua vida. Nem toda a verdade vai alegrar os nossos ouvidos, mas vai nos fazer livrar do mal. É o que eu falo. Eu tenho comigo, eu falo olhando nos olhos e diretamente para a pessoa. Tá? Por quê? Porque isso me dá autoridade e também não deixa o diabo entrar no meio da conversa, porque tem o telefone sem fio. Tá? Por isso que eu falo para você, mesmo quando é eu que estou pregando, o pastor da igreja que está pregando, eu sempre ensino a igreja. Vai ver se está na Bíblia. Vai ver se está na Bíblia, você recebe. Se não está, você não recebe. Seja reposicionado nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês, tá? Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Célia, pela vida da nossa irmã Ivanir, pela vida do pastor Adriano, pela vida da Ângela Gonzaga, pela vida da Sueli Bernardo, pela vida da minha tia Neuza. E se você está aí, eu não falei o teu nome porque eu não vi, deixa uma mensagem, manda uma paz do Senhor aí que eu falo o teu nome, tá bom? Mas obrigado por mais uma manhã participar conosco, tá? Obrigado. Possa ser que seja uma semana de luta, pode ser que seja uma semana de guerra, nós não estamos longe disso, mas também vai ser uma semana de vitória em nome de Jesus, tá bom? Você é mais que vencedor por aquele que te amou, por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por tudo que tu és, ó Pai. Que nesta manhã de segunda-feira, nós possamos entregar, meu Pai, a Ti, verdadeiramente tudo que somos, Pai. Que nós não venhamos, Pai, voltar, que nós não venhamos retroceder, mas que nós possamos avançar, Pai. Que nós possamos ser reposicionados, Pai. Que nós possamos ser curados todos os dias, que nós possamos ser libertos, restaurados. E que o Teu nome venha a ser glorificado. E que todos, meu Pai, nesta manhã venham ser alcançados em nome de Jesus. E você diz amém. Atenção para as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Lembrando que se assim Deus nos permitir vida e saúde e oportunidade, quarta-feira, às 10 horas, estaremos aqui de novo. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma excelente semana em o nome de Jesus.